Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Permita-me contar uma história. Não uma história qualquer, mas a história de um homem que se tornou um exemplo eterno de resistência, fé e desafio diante do sofrimento. O nome dele é Jó, e sua jornada não é apenas um conto antigo, é uma peça atemporal que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e o sofrimento. Jó vivia na terra de Uz, uma região próspera e distante de tudo o que você conhece. Ele era um homem de caráter irrepreensível. Não havia ninguém mais justo do que ele. Ele possuía vastos rebanhos, muitas riquezas, e uma grande família. 7 filhos e 3 filhas, que, como qualquer família unida, se reuniam para celebrar juntos. Ele cuidava de sua casa com amor e também com devoção a mim, oferecendo sacrifícios por seus filhos, mesmo sem saber se eles haviam pecado. Sua consciência pura e sua relação com o divino eram incomparáveis. Eu olhava para ele e me alegrava, mas então, algo aconteceu no céu. Os anjos se reuniram diante de mim, e no meio deles estava Satanás, o acusador. Eu, que conheço o coração de todos, perguntei a Satanás: você notou meu servo Jó? Ele é íntegro, justo e teme a Deus acima de tudo. Mas Satanás, como sempre, não podia ver além de suas próprias suspeitas e desconfianças. Ele respondeu: será que Jó é bom sem motivo? Claro que ele é justo, você o protege, você abençoa tudo o que ele tem, e isso o faz feliz. E então, eu aceitei o desafio. Desafiei Satanás a provar se Jó permaneceria fiel mesmo sem essas benesses. Mas uma condição era clara: ele poderia testar Jó, mas a vida dele estava fora de questão. No mesmo instante, o caos se abateu sobre Jó. Ele recebeu, em um único dia, 4 mensageiros que lhe traziam notícias de tragédia. Seus rebanhos, seus bens, e, o mais doloroso de tudo, seus filhos, todos foram perdidos em uma sucessão de eventos inimagináveis. Jó, ao ouvir tudo isso, não amaldiçoou, nem questionou a minha vontade. Ele se prostrou, rasgou suas vestes e disse, com uma serenidade profunda: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, e o Senhor tirou, ou bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante de tamanha dor, Jó não pecou. Mas Satanás, insatisfeito, voltou a me desafiar. Ele sugeriu que, se o corpo de Jó fosse tocado pelo sofrimento físico, ele certamente desistiria de tudo. Então, permitiu que o sofrimento tomasse o corpo de Jó. Ele foi coberto por feridas horríveis, e a dor era intensa. Sua esposa, desesperada, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó resistiu. Ele sabia que nem mesmo a dor mais profunda poderia afastá-lo de sua fé. E assim, ele permaneceu firme, enquanto a trama celestial e terrena se desenrolava. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram em sua casa. Eles estavam silenciosos, pois sabiam que sua dor era grande demais para ser falada. Mas no 7º dia, eles começaram a falar. E as palavras deles, ao invés de consolar, apenas aumentaram o sofrimento de Jó. Cada um deles sugeriu que Jó estava sendo punido por algum pecado oculto, que ele havia feito algo de errado para merecer tal sofrimento. Elifaz, o primeiro a falar, acusou Jó de não ter realmente entendido o sofrimento dos outros quando eles precisavam de ajuda. Bildade sugeriu que os filhos de Jó tinham morrido por causa de algum erro deles, e Zofar, com a dureza de suas palavras, insinuou que Jó merecia um castigo ainda pior. Jó então, respondeu com ira. Ele chamou seus amigos de médicos inúteis. Como eles ousavam dar conselhos sobre algo que não podiam compreender? Ele sabia que sua dor não tinha origem em um pecado específico. Ele queria, acima de tudo, uma resposta de mim. Queria entender por que estava passando por tudo aquilo, se ele sempre foi justo. E aqui, talvez, você esteja se perguntando, por que permitir tanto sofrimento a alguém tão bom? Por que permitir que a dor seja uma parte tão dolorosa da vida, mesmo para os mais íntegros? A resposta não é simples. A dor não é um castigo, ela é uma parte da experiência humana, e, muitas vezes, é por meio dela que se alcança uma compreensão mais profunda de si mesmo, do mundo e, principalmente, da fé. Jó, ao longo de sua provação, não entendeu tudo. Mas ele nunca me amaldiçoou. Ele permaneceu em sua integridade, resistiu ao desespero e buscou respostas. E por fim, eu me manifestei a ele. Não com uma explicação simples, mas com a presença e a certeza de que, mesmo no sofrimento, ele não estava só. No final, Jó viu que a sua fé havia sido refinada e que sua confiança em mim não dependia da prosperidade, mas de algo mais profundo.
Eu o recompensarei, restaurando-lhe tudo o que ele havia perdido, e ainda mais. Jó passou a entender que, embora o sofrimento seja uma realidade, ele não é o fim da história. Ele é um caminho para algo maior, algo que transcende a dor. Essa história, que atravessa milênios, continua ressoando, porque ela fala da essência da experiência humana. A vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas. Mas no final, a fé verdadeira não está no que você possui, mas na confiança em algo maior, algo que vai além da compreensão humana. Então, quando você se deparar com momentos de dor, lembre-se de Jó. Lembre-se de que o sofrimento não define quem você é, e que há algo maior operando por trás de tudo, mesmo quando você não consegue ver. A história de Jó não é apenas sobre perda, mas sobre a resistência da alma humana, sobre a fidelidade inabalável, e sobre a confiança de que, mesmo na escuridão, existe uma luz que nunca se apaga. Eu te convido agora a refletir sobre algo que talvez tenha atormentado sua mente, porque o sofrimento, muitas vezes, parece ser mais cruel com aqueles que fazem tudo certo. Se você já se fez essa pergunta, então você está prestes a ouvir uma história que pode mudar sua forma de ver a vida. Vamos falar sobre um homem chamado Jó, cuja experiência de sofrimento e fé ainda ressoa com todos nós até hoje. Jó vivia uma vida tranquila e próspera. Ele era um homem justo, íntegro, que temia a Deus e evitava o mal. Ele possuía uma grande família, riquezas imensuráveis e era respeitado por todos ao seu redor. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. No céu, havia uma reunião celestial, e Satanás estava presente. Deus, então, perguntou a ele: "Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo." Satanás, com seu cinismo habitual, respondeu: "Jó só te obedece porque você o abençoou. Se você tirar tudo o que ele tem, ele te amaldiçoará." E, então, surge uma aposta. Deus permite que Satanás teste a fidelidade de Jó, mas com uma condição: ele não pode tirar a vida de Jó. No mesmo dia, Jó recebe a notícia devastadora de que todos os seus bens, seus rebanhos e até seus filhos foram tragicamente perdidos. 4 mensageiros chegaram um após o outro, trazendo notícias de destruição, e no fim, ele ficou sozinho, sem nada. A dor física, emocional e espiritual que Jó enfrentou foi imensa. Mas, surpreendentemente, ele não amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele se prostrou e disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Mas a provação de Jó não acabou. Satanás, novamente, apresentou-se diante de Deus, e ele permitiu que ele o atormentasse fisicamente, causando-lhe feridas dolorosas por todo o corpo. A dor de Jó era tão intensa que sua esposa, desesperada, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó resistiu, dizendo: "Acaso aceitamos o bem de Deus e não o mal?" Ele permaneceu firme em sua fé. Jó se viu completamente sozinho, mas sua luta não foi apenas física. Ele começou a questionar profundamente o motivo de tanto sofrimento. Por que ele, um homem justo, estava sendo tratado daquela maneira? Não havia pecado em sua vida que justificasse tanta dor. Ele desejava entender, mas não encontrava respostas. Então, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram para consolá-lo. Mas, em vez de consolá-lo, eles começaram a acusá-lo de que seu sofrimento deveria ser resultado de algum pecado oculto. Eles insistiam que ele devia ter feito algo errado para merecer aquela punição, e, em sua ignorância, achavam que estavam trazendo sabedoria. Mas Jó, angustiado, retrucava. Ele estava cansado de ouvir suas palavras. Ele sabia que não havia pecado em sua vida que justificasse tudo aquilo. A luta de Jó era não apenas contra o sofrimento físico, mas contra o próprio questionamento de sua fé e da justiça divina. E foi então que finalmente Deus respondeu. Não da maneira que Jó esperava. Não com explicações sobre o que aconteceu nos bastidores do céu, mas com uma série de perguntas poderosas. Deus o questionou: "Onde você estava quando fundei a terra? Você conhece os mistérios do mar, do céu, da criação?" Ele o lembrou da imensidão do universo, da complexidade da criação, algo além da compreensão humana. Deus queria que Jó entendesse que ele, com sua visão limitada, não poderia compreender a totalidade do plano divino. O sofrimento de Jó, por mais doloroso que fosse, fazia parte de algo muito maior que ele não poderia entender naquele momento. E, diante dessas perguntas, Jó se sentiu pequeno. Ele se prostrou e, em humildade, disse: "Sou indigno, como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca.
Deus, em sua resposta, não apenas lembrou a Jó da grandeza de sua criação, mas também da importância da confiança, da fé, mesmo quando as respostas não são claras. Jó não sabia da aposta celestial entre Deus e Satanás, ele não sabia o propósito maior de seu sofrimento. Mas ele aprendeu algo fundamental: a verdadeira fé não depende de entender todas as razões por trás do sofrimento, mas de confiar em Deus, mesmo no mistério. Depois dessa revelação, Jó se arrependeu de suas palavras e se humilhou diante de Deus. Ele compreendeu que, embora o sofrimento fosse doloroso, ele não estava sozinho. Deus nunca o abandonou, e sua fé foi restaurada. Então, Deus o abençoou novamente, restaurando sua saúde, sua riqueza e sua família. Jó se tornou ainda mais próspero do que antes, mas, mais importante, ele se tornou mais sábio, mais profundo em sua compreensão de Deus e de sua fé. Agora, os 3 amigos de Jó, que haviam falado erradamente sobre ele, foram repreendidos por Deus. Eles não haviam falado com sabedoria, e, por isso, Deus os mandou pedir perdão a Jó. Jó, então, orou por eles, e Deus os perdoou. O que podemos aprender com a história de Jó? A resposta não é simples. O sofrimento de Jó não foi algo que ele mereceu de forma direta. Ele era um homem justo, mas ainda assim enfrentou as maiores provações. A grande lição é que a fé verdadeira não depende de uma vida sem sofrimento, mas de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o motivo da dor. A história de Jó nos ensina que a vida não é sobre entender todos os mistérios ou sobre ter respostas para cada pergunta. Às vezes, o sofrimento é inexplicável, e a única coisa que podemos fazer é confiar em Deus, sabendo que Ele tem um plano maior para cada um de nós. Eu te convido a refletir sobre isso. Quando as coisas parecem não fazer sentido, será que você é capaz de manter a fé, como Jó, e confiar que há algo maior operando em sua vida? Mesmo sem respostas imediatas, Deus está trabalhando nos bastidores, e Ele sempre tem um propósito. Quero que você preste atenção em algo importante, algo que muitas vezes passa despercebido na história de Jó, mas que tem muito a nos ensinar. Já reparou como a esposa de Jó reage ao sofrimento dele? Ela, que vivia com ele e compartilhava de suas alegrias, agora vê seu esposo completamente destruído, em dor intensa, e, em um momento de desespero, ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2 verso 9. É fácil olhar para essa atitude dela e pensar: como ela pode falar assim, justamente quando ele mais precisa de apoio? Mas, há uma revelação profunda nesse momento, e o que ela nos ensina vai além da simples crítica. Primeiro, pense um pouco sobre o que ela estava vivendo. Tudo o que ela conhecia, tudo o que ela tinha, foi destruído. Seus filhos estavam mortos. Ela havia perdido tudo, assim como Jó. Talvez a dor dela fosse ainda mais forte, porque, enquanto Jó estava imerso na sua própria aflição, ela não sabia o que fazer com a dor dela. Ela não sabia como se segurar. E então, ela grita, talvez não com ódio, mas com uma dor tão profunda que não encontrava outra forma de expressar. Ela não via mais sentido em viver. Para ela, não havia mais motivo para continuar. Ela dizia, em suas palavras, que talvez a única saída fosse que tudo acabasse, que morresse junto com a dor. Essa atitude da esposa de Jó é uma janela para os nossos próprios momentos de fraqueza. Porque todos nós, em algum momento da vida, podemos nos sentir como ela, sem forças, sem esperança, sem saber para onde ir, e talvez até questionando se faz sentido continuar. Pense um momento sobre algo muito profundo que aconteceu no céu, algo que muitos nunca imaginam. No tempo de Jó, Satanás, que já conhecia bem o coração humano, estava tão cínico, tão cego pela sua própria amargura, que não conseguia acreditar que alguém pudesse amar a Deus por quem ele realmente é, e não apenas pelo que ele dá. Veja, Satanás olhava para a humanidade e via apenas interesse. Ele acreditava que as pessoas só adoravam a Deus quando ele lhes concedia bênçãos, riquezas, saúde e proteção. E ele estava convencido de que, se Deus tirasse essas bênçãos, qualquer pessoa, até mesmo os mais devotos, o abandonariam. O amor humano, em sua visão distorcida, não passava de uma troca. Você me dá, eu te dou. Mas, se você me tira o que me agrada, eu te deixo. Foi aí que começou o grande teste, a grande aposta, como você pode chamar. Nesse momento, um debate surgiu entre Deus e Satanás, uma conversa que se passava não diante dos homens, mas no céu, entre duas potências incomparáveis. E, em meio a esse diálogo, Deus olhou para Satanás e perguntou, com uma leveza e uma firmeza inconfundíveis, você já reparou em Jó? Deus não estava perguntando apenas sobre um homem qualquer.
Ele estava falando sobre alguém que, de fato, o amava de todo o coração, sem esperar nada em troca. Jó não amava a Deus pelas riquezas, nem pelos filhos, nem pela saúde, nem pelos rebanhos. Ele amava a Deus pela sua essência, pelo que ele representa, pelo simples fato de ser Deus. Isso, Satanás não conseguia compreender. E, de forma desafiante, Satanás respondeu: claro que Jó te ama. Você o abençoa com tudo o que ele quer. Se você tirar tudo o que ele tem, ele certamente vai te amaldiçoar, como qualquer um faria. Você verá. Aqui, o mistério começa a ser revelado. Deus, no seu profundo conhecimento do coração humano, sabia que Jó era diferente. Ele sabia que, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, Jó não o amava por causa dos bens materiais ou pela prosperidade. Ele o amava porque, para Jó, Deus era suficiente. E foi essa certeza, essa fé genuína, que fez com que Deus afirmasse: Jó me ama porque ele me ama, não por qualquer bênção que recebeu. Imagine isso. Deus, olhando para o coração de Jó, sabia que o amor dele não dependia de uma troca. Não dependia de ganhos ou de perdas. Era um amor incondicional, um amor puro. E foi justamente isso que Satanás não entendia, que ele queria provar errado, que ele não conseguia aceitar que alguém poderia ser fiel a Deus, não por tudo o que ele dá, mas por quem ele é. Agora, pense. Talvez você se pergunte: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que ele não defendeu Jó de imediato? E a resposta é simples, mas profunda: Deus queria mostrar ao mundo, e até mesmo a Satanás, que o amor genuíno é capaz de resistir à dor, ao sofrimento, às perdas mais profundas. Ele queria que Jó fosse o exemplo de que, mesmo nas piores circunstâncias, ainda é possível amar a Deus de uma forma pura, sem exigir algo em troca. Sabe, muitas vezes, no silêncio da nossa dor, quando tudo ao nosso redor desaba, é difícil compreender o que está acontecendo. Mas há algo que permanece inabalável, que nunca muda: o amor de Deus por você e a capacidade de amar a Ele com todo o coração, independentemente das circunstâncias. Esse é o verdadeiro amor, o amor que não depende do que Ele nos dá, mas do que Ele é. A tensão em qualquer grande história é essencial. Sem ela, não há real desenvolvimento, nem uma jornada de transformação. E é justamente essa tensão que paira sobre o que aconteceu com Jó. Ele vivia sua vida de maneira justa, íntegra, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Enquanto ele estava no meio da sua jornada, no meio do seu sofrimento, ele não sabia do que estava acontecendo nos céus, não sabia da aposta que estava sendo feita sobre ele. Mas você, que está ouvindo, já sabe. Você conhece o que está por trás de todo o cenário. Essa é a beleza do drama, da história de Jó. O teste não teria sentido se ele soubesse o que estava em jogo. Imagine se ele soubesse, desde o começo, que havia algo celestial em movimento, uma disputa de fé que estava acontecendo acima dele. O peso da experiência não seria o mesmo. O sofrimento não teria a profundidade que teve. E, talvez, você se pergunte: mas por que isso teve que acontecer dessa forma? Pois é na ignorância do que está por trás do véu que a pureza de uma fé verdadeira se revela. E aqui entra uma lição crucial. Esse encontro, esse diálogo entre Deus e Satanás, não apenas revela a profundidade do caráter de Jó, mas também nos ensina verdades valiosas sobre Satanás. Muitas vezes, nos focamos tanto no sofrimento de Jó, que esquecemos de olhar para quem estava por trás de todo o ataque, quem estava tentando destruir essa fé. Satanás, como sabemos, não é como Deus. Ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nos dá uma compreensão profunda da sua limitada natureza. Enquanto Deus observa tudo, em todos os lugares, em todos os tempos, Satanás precisa se mover de um lugar a outro. Ele não sabe tudo. Ele não conhece os corações, e não pode penetrar na mente humana da mesma forma que Deus o faz. Ele depende das suas observações. Ele é limitado. Isso muda tudo, não é? Porque, enquanto Satanás via o que estava acontecendo com Jó, Deus já sabia o resultado final. Deus já sabia que a fé de Jó não dependeria das suas bênçãos, nem do seu conforto. A fé dele era mais profunda do que qualquer materialidade. Porém, a história de Jó não se resume a essa trama celestial. A trama humana, o debate entre ele e seus amigos, toma a maior parte do livro. E aí está o maior desafio: os homens tentam entender o que Deus está fazendo. Eles falam sobre justiça, sobre sofrimento, sobre o que é merecido e o que não é.
mas cada um deles, com suas palavras e análises, se distancia cada vez mais da verdadeira realidade de Jó. A dor de Jó não era para ser explicada. Não era para ser racionalizada. Sua fé não era uma questão de compreensão humana, mas de algo muito mais profundo. Era uma questão de relacionamento com Deus, de confiar mesmo quando não se entende, de acreditar mesmo quando tudo ao redor diz que você deveria desistir. Sabe, Deus não precisa que compreendamos tudo. O drama de Jó não é sobre entender o que Deus faz, mas sobre confiar no que Ele faz. Mesmo quando o sofrimento não tem explicação, quando a dor não tem respostas, Deus ainda está lá, com você, com Jó, em silêncio, mas presente. Esse é o maior mistério da fé. Agora, aqui vem a grande revelação. Jó, em sua dor profunda, não reage com raiva à sua esposa, nem a condena. Ele responde com sabedoria, dizendo: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus, e não o mal? Jó 2 verso 10. Jó não está culpando sua esposa, nem reagindo com violência ou raiva. Ele a vê, ainda que em sua dor, como alguém que está igualmente perdida, e responde com uma visão mais ampla: a vida é feita de altos e baixos, e a fé em Deus é um abrigo, mesmo nas tempestades mais violentas. Eu sei que, para muitos de nós, esse tipo de situação pode parecer distante, mas a revelação é clara: a dor, a perda, o desespero não fazem de ninguém uma pessoa fraca ou sem fé. Eles apenas mostram o quão profunda é a nossa humanidade. A esposa de Jó não era uma inimiga, ela estava apenas reagindo ao que o sofrimento pode fazer com qualquer ser humano. Às vezes, o sofrimento nos faz questionar, nos faz duvidar, e isso é humano. O que Deus nos ensina aqui, através dessa interação, é que a fé verdadeira não é aquela que só existe quando tudo vai bem. A fé verdadeira é aquela que, mesmo na dor mais profunda, busca encontrar um propósito, e que mesmo sem entender, diz: Senhor, eu confio em Ti. Se você, em algum momento da sua vida, já passou por uma situação onde se sentiu como a esposa de Jó, sem forças e sem saber como lidar com a dor, entenda que essa fragilidade humana não te torna menos digno diante de Deus. Ele compreende sua dor, Ele entende sua luta. Ele não espera que você seja perfeito ou que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você confie nele, mesmo sem entender, como fez Jó. Por isso, quando as dificuldades e as perdas surgem, lembre-se de que, assim como Jó, você também pode aprender a confiar em Deus e a compreender que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Agora, eu deixo uma pergunta para você: como você reage quando enfrenta o sofrimento? O que você aprende quando, como Jó, se vê sem respostas? É uma jornada difícil, mas a história de Jó nos mostra que, mesmo em meio às maiores tragédias, a fé e a confiança em Deus podem nos levar a uma transformação verdadeira. Vamos então, encerrar este momento de reflexão com uma oração, pedindo força, sabedoria e confiança em Deus, especialmente nos momentos de sofrimento e incerteza. Senhor Deus, Te agradecemos por Sua palavra, que nos ensina, nos consola e nos transforma. Neste momento, entregamos a Ti toda a nossa dor, nossas dúvidas e nossos medos. Assim como Jó, sabemos que o sofrimento muitas vezes parece inexplicável, mas confiamos que Tu tens um propósito maior para nossas vidas. Pedimos que nos conceda a sabedoria para entender que, mesmo nas adversidades, Tu estás ao nosso lado, e que nossa fé em Ti seja inabalável, independentemente das circunstâncias. Que possamos seguir o exemplo de Jó, que, mesmo sem respostas, confiou em Ti e permaneceu firme. Senhor, fortalece-nos para confiar em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário. Que a nossa confiança em Ti se torne mais forte a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, se você sentiu que essa reflexão tocou seu coração, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você está enfrentando uma situação difícil ou tem algo em seu coração que precisa de oração, compartilhe sua experiência nos comentários. Estamos aqui para orar uns pelos outros e caminhar juntos nessa jornada de fé e esperança. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.